Para muitos, esse é o início de uma grande catástrofe, e para outros pode ser uma oportunidade do século. Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar sobre a economia chinesa e o que está acontecendo no mercado acionário chinês, lembrando que a China é vista por alguns como a única capaz de substituir os Estados Unidos como a nação líder do mundo. Houve e ainda existem várias projeções e previsões de que a China venha a ultrapassar os Estados Unidos, mas fato é que nós estamos vivendo algo muito único por lá, eu já vou te explicar. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA, consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para o seu conhecimento e para os seus investimentos. Então vamos lá! A economia chinesa sempre recebe muita atenção porque ela é a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A China é considerada a fábrica do mundo, isso porque muito do que é produzido lá é exportado. E desde 2001, próximo de 2001, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, a sua representatividade nas exportações globais vieram aumentando. Então, o que acontece lá tende a impactar cada vez mais outras nações. Atualmente, a China está no holofote, não por motivos positivos, mas por causa das falências bancárias, uma possível crise imobiliária e até uma questão geopolítica. Trazendo para a nossa realidade, a China é ainda mais importante porque ela é nosso principal parceiro comercial. O Brasil, que é conhecido por ser um país exportador, exporta hoje 1/3 de tudo aquilo que ele produz para a China. Então, a China ela é muito relevante para nós. E entender o que acontece na economia chinesa vai nos ajudar a entender o que podemos ter de consequência no mundo, mas principalmente para a economia brasileira. A China enfrenta dois grandes desafios econômicos que têm impactado os seus ativos. Tanto é verdade que se nós olharmos o MSCI China, o índice acionário chinês, nós já vamos falar dele lá na frente, desde o seu topo até os preços atuais ele já caiu quase 60%. O primeiro desafio parece não ter solução e é a questão demográfica. Muito do crescimento exponencial da China nas últimas 2 décadas veio do seu crescimento populacional e da migração do povo do campo para a cidade. Acontece que em 2023 nós já tivemos o primeiro ano onde a população da China decresceu, isso mesmo. O número de falecimentos naquele ano foi superior ao número de novos nascimentos. E segundo projeções tanto do FMI quanto de outras instituições, até 2070 ou até 2100 a população da China pode cair pela metade. E isso vai impactar diretamente a economia chinesa. O segundo desafio vem do mercado imobiliário. Isso porque nós tivemos há não muito tempo a notícia da liquidação, a total falência da Evergrande, que é uma das maiores, ou era uma das maiores incorporadoras da China. E a gente precisa dar um passo para trás e entender que o modelo de crescimento chinês foi um modelo baseado no crescimento da oferta, no crescimento dos investimentos e infraestrutura. Então, há muito tempo que o partido chinês ele direciona o seu foco, direciona também os seus estímulos para o mercado imobiliário. Tanto que muitos economistas e estrategistas já previram diversas crises e bolhas imobiliárias que até o momento não aconteceu na China, mas fato é que o mercado imobiliário está muito esquisito. Não são poucos os vídeos que mostram aquelas cidades fantasmas, vários prédios, várias residências, com nenhuma pessoa morando ali. O mercado financeiro chinês ele também tem muitas restrições, o chinês ele tem pouca liberdade, afinal a gente está falando de uma ditadura. Então a verdade é que aqueles cidadãos que conseguem ganhar mais dinheiro, até então, pelo menos até 2023, parte daquilo que eles acumulavam de patrimônio, daquilo que eles acumulavam de poupança, era direcionado para os imóveis. Então, a confiança no setor imobiliário chinês é muito importante, tanto para a China como país, quanto para os seus cidadãos e investidores. Acontece que, com essa notícia da Evergrande e outras incorporadoras que estão passando por momentos de dificuldade, e também outros dados, como por exemplo esse que a gente está vendo na tela, que é o número de vendas de imóveis na China e também a construção, a gente pode ver uma queda vertiginosa até 2023. Existe uma crise de confiança, um abalo de confiança no mercado imobiliário chinês. E fato é que é muito difícil nós vermos uma crise imobiliária sem que ela venha respingar no mercado bancário. O próprio Rogério Xavier, que é fundador da SPX, uma das maiores gestoras do Brasil, disse estar extremamente preocupado com a situação chinesa e, nas palavras dele, é muito improvável que esse problema imobiliário não venha gerar consequências dos bancos chineses. Então,
tanto a demografia quanto o mercado imobiliário preocupam muito em relação à economia chinesa. Conectando todos esses pontos agora com os nossos investimentos, com o nosso portfólio financeiro, chama a atenção a queda no mercado acionário chinês. Em 2023, enquanto as ações de tecnologia dos Estados Unidos subiram quase 40%, se a gente pega desde o topo até agora, o ETF de tecnologia chinês caiu mais de 70%. E aqui eu quero analisar se nós estamos realmente no início do que seria uma catástrofe, uma crise que vai se estender por muitos anos, ou se estamos diante de uma grande oportunidade. Primeiro fator importante é perceber que o mercado acionário chinês ele tem uma correlação negativa com a sua moeda. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver como é comum a bolsa chinesa andar na contramão da sua moeda. Então, essa é uma primeira variável importante. Mas é a partir de agora que os números começam a ficar mais gritantes. Isso porque, para a gente comparar o desempenho da China, eu preciso comparar a China em relação à sua média histórica, eu posso comparar a China contra os Estados Unidos, nós vamos fazer isso, e também contra os seus pares emergentes. Então eu posso pegar uma cesta de emergentes, tirar a China e fazer uma comparação. Nesse próximo gráfico você pode visualizar a grande divergência e diferença de performance do ETF, que representa o índice acionário chinês, e o ETF, que representa o índice acionário de outros países emergentes, excluindo a China. A pergunta que fica é: será que a China já não caiu demais? Será que não é hora de aproveitar? Lá nos Estados Unidos, a Nvidia, que talvez seja a empresa de destaque aí dos últimos 12 meses, que alguns consideram uma bolha, outros consideram a grande vencedora dessa revolução da inteligência artificial, o valor de mercado da Nvidia já vale mais do que todo o mercado acionário chinês juntos. Ou seja, é muita discrepância. Se nós olharmos o múltiplo preço sobre lucro, considerando o lucro projetado para os próximos 12 meses da China em relação aos seus pares emergentes, enquanto que hoje os pares emergentes negociam a um preço sobre lucro de 13 vezes, o índice acionário chinês está negociando a um preço sobre lucro de 9,9 vezes. Então, muito mais barato do que os seus pares. Se nós agora pegarmos o preço sobre lucro, pegando dados aqui da Yarden Research da China, que hoje está em 8,4, ele está muito abaixo da média histórica, isso com dados desde 1995. E é claro que isso é um reflexo dos múltiplos comprimidos das suas maiores empresas. Nesse outro gráfico, nós temos aí 3 grandes empresas chinesas, destaque para a Alibaba, e a gente consegue ver o tanto que o preço sobre lucro caiu de 2020, que foi o topo do mercado acionário, até os preços de hoje em 2024. Fazendo o exercício de comparar a China com os Estados Unidos, nós podemos extrapolar e encontrar divergências ainda maiores do que com os pares emergentes. Vamos pegar 2 empresas líderes, a Amazon varejista americana e a Alibaba varejista chinesa. Enquanto que nesse período do gráfico, a Alibaba teve uma performance negativa de menos 55%, a Amazon teve uma alta de 100%, mais de 100%. Mas olhando para os 2 mercados como um todo que essa divergência fica muito grande. Nesse gráfico da Bloomberg, presta muito bem atenção, porque ele é muito valioso, nós temos logo em cima a diferença de valor de mercado entre os 2 mercados, pegando então Estados Unidos versus China mais Hong Kong. Hoje a diferença é a maior diferença desde o início dessa série de dados, então é uma diferença de quase 40 trilhões de dólares. E embaixo seria a relação entre o índice americano e o índice chinês, hoje no menor patamar também dos últimos anos. Ou seja, a China está muito barata em relação à sua média histórica, o valuation da China está muito mais barato do que os seus pares emergentes. E em relação aos Estados Unidos, que estão com valuation esticado, diga-se de passagem, essa divergência é ainda maior. Recentemente, até Luiz Stuberger, que é gestor da Verde, reconhecido como um dos maiores gestores multimercados do Brasil, reconheceu que estava comprando um pouco de ações chinesas. Todos os desafios econômicos, a questão demográfica e imobiliária, a questão política do quanto de tempo que o Xi Jinping vai se manter no poder, talvez agora até o seu falecimento, porque ele já passou daqueles 10 anos, que seriam 2 mandatos de 5 anos que vinham sendo respeitados. Apesar disso tudo, que nós não temos uma resposta, e qualquer vídeo que tentasse responder isso seria um vídeo superficial, um vídeo baseado em previsões, que nós nunca temos certezas, a única coisa que está sob o nosso controle é avaliar a diferença entre o valor e o preço de algo. Quem nos ensina isso muito bem é o Warren Buffett, Peter Lynch,
Charlie Munger, todo mundo que veio da escola do Value Investing. Quando você está investindo, o que você busca é comprar algo por um preço menor do que o seu valor. Nesse momento, ao que tudo indica, as ações chinesas estão com um valuation bastante atrativo. Isso não significa que não exista risco, isso não significa que não exista volatilidade e nem que todo mundo deveria ter no seu portfólio. Mas para aqueles investidores mais moderados, agressivos, que possuem uma exposição à renda variável e buscam um mercado barato, a China parece ser essa economia, ainda mais diante de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, que estão com valuation extremamente elevados. E eu quero saber de você, investidor, depois de olhar para todos esses gráficos, todos esses índices, se isso te traz mais conforto e incentivo para investir na China, ou se é questão política, todo risco te faz ser cada vez mais avesso ao risco e não investir no mercado acionário chinês. Deixa nos comentários se você já investe na China, comenta aqui como é que você faz isso, se é através de ETFs ou comprando uma determinada ação. Até a próxima!